Hello, hello students, hello everybody. Let's begin one more English class. This is your teacher Elaine, welcome here. Today we are beginning with this activity about Bob and Janet's weekly routine. Hoje nós vamos começar aqui com uma atividade e aprender um pouquinho sobre a rotina semanal do Bob e da Janet. É isso que está escrito aqui nesta imagem. Mas antes de começarmos propriamente dita a atividade, eu quero te explicar uma coisinha aqui. Sobre as refeições em inglês, tem alguns detalhes que você precisa saber. Então, o nome das refeições é assim: café da manhã, breakfast, a pronúncia é com E mesmo, breakfast. O almoço, lunch. A janta, dinner. Sabe aquele lanchinho que você faz no meio da manhã ou no meio da tarde? Se chama snack. É uma sílaba só, snack. Agora, estas palavras todas aqui são o nome das refeições. Se você quiser transformá-las em verbos, como por exemplo, almoço, almoçar, janta, jantar. Em inglês, o nome da refeição não é um verbo, então você precisa adicionar um verbo para usar como expressão. Então, os dois verbos mais comumente usados para as expressões das refeições são o verbo eat ou o verbo have. Então, nós diremos assim, por exemplo, tomar café da manhã, eat breakfast ou have breakfast. Para dizer, então, almoçar, nós diremos eat lunch ou have lunch. Para dizermos jantar, então vai ficar eat dinner ou have dinner. A palavra eat, portanto, ela se refere a algo que você vai comer. Se você for beber algo como café, chá, água, suco, refri, né? Então você vai usar o verbo drink. Drink coffee, né? Beber café. Mas você pode também usar o verbo have coffee. Vou ter um café, vou tomar um café. Bom, vamos lá. Vamos começar então com a atividade aqui, Bob and Janet's Weekly Routine, a rotina semanal do Bob e da Janet. Lembrando que, então, rotina é uma coisa que a pessoa faz todo dia igual, né? Faz sempre igual. Não significa que a pessoa está fazendo aquilo naquele momento, tá bom? Então, aqui, olha só, se na imagem tiver apenas uma pessoa, significa que, obviamente, é o Bob ou a Janet, porque nós estamos falando sobre eles. Se na imagem tiver duas pessoas, então serão os dois, né? Bob e Janet. Aqui, como você está vendo só um, esse aqui é o Bob. E tem uma dica ali, before breakfast. Essa dica quer dizer antes do café da manhã. Isso aqui que você está vendo ele fazer é antes do café da manhã. Então, essa frase vai ficar assim, ó. Bob has a shower before breakfast. Bob has a shower before breakfast. Isso quer dizer, o Bob toma um banho antes do café da manhã. Aqui eu estou usando o verbo have. Poderia também dizer assim, Bob takes a shower before breakfast. A expressão é take a shower ou have a shower. Nós estamos vendo aqui nessa aula várias expressões com o verbo have, então eu vou deixar tudo aqui com have. E por que eu mudei para has? Você lembra disso? A conjugação, quando é ele ou ela, então vai mudar para a terceira pessoa do singular. Ganha aquele S ali. Bob has a shower. A próxima imagem, você consegue entender o desenho? Tem uma dica ali, at 8 o'clock. E são os dois, Bob and Janet. Esta frase vai ficar assim, ó. Bob and Janet have breakfast at 8 o'clock. Estou utilizando o verbo have, breakfast aqui. Poderia dizer também Bob and Janet eat breakfast at 8 o'clock. Seria a mesma coisa. A próxima, at 10 o'clock, é a dica para você.
E aqui nesta imagem está apenas a Janet com sua amiga. O Bob não está. Então, eu vou falar assim. Janet has a cup of tea at 10 o'clock. Janet has a cup of tea at 10 o'clock. Eu poderia muito bem também dizer Janet drinks a cup of tea at 10 o'clock. Também seria a mesma coisa. Esta imagem aqui está apenas o Bob. Bob almoça sempre nesse horário, a Janet almoça num outro horário. Então, aqui eu vou dizer assim. Bob has lunch at 12:30 every day. Consegue entender o que eu estou dizendo? Bob has lunch at 12:30 every day. Poderia também dizer Bob eats lunch at 12:30 every day. Seria um sinônimo. A próxima imagem, after lunch. Aqui é uma expressão também com o verbo have. Vai ficar assim, ó. He has a conversation with friends after lunch. Aqui seria o mesmo que dizer assim, ó. He talks to friends after lunch. Talk é conversar. Aqui ele tem uma conversa, também é um sinônimo. A próxima imagem você está vendo ali cada um no seu trabalho, cada um num lugar diferente, mas os dois fazem isso na mesma hora. Então, nós falaremos sobre os dois. At 3 o'clock é a dica para você. Essa frase vai ficar assim. They have a cup of coffee at 3 o'clock. They have a cup of coffee at 3 o'clock. Poderia também dizer they drink a cup of coffee at 3 o'clock. Ok? A próxima, after work. Nesta imagem você está vendo apenas o Bob. Isso é o que ele faz depois do trabalho. E a frase vai ficar assim. Bob has beer with his friends after work. Bob has beer with his friends after work. Aqui nós poderíamos dizer também Bob drinks beer with his friends after work. Drinks também com o S da terceira pessoa. Nesta imagem aqui você está vendo apenas a Janet, né? Enquanto o Bob está lá tomando cerveja, a Janet está bem melhor aqui, ó. A dica é in the evening, usually. In the evening significa de noite. Então, vamos ver o que a Janet faz de noite. Não é todo dia, né? Tá escrito ali, usually. Isso quer dizer normalmente, comumente. Janet usually has a bath in the evening. Janet usually has a bath in the evening. Gente, a palavra bath serve para banheira, significa banheira. O shower é só para chuveiro, shower é o banho de chuveiro. Então, por isso até que a gente chama o banheiro de bathroom, é a sala da banheira, sala onde fica a banheira. Por isso, se eu quero dizer banho de banheira, eu não posso usar a palavra shower. Eu tenho que dizer have a bath ou take a bath. Aqui poderia ser também Janet usually takes a bath in the evening. A próxima. Está conseguindo entender a imagem? A dica é in the evening sometimes. Conseguiu pensar aí o que eles fazem às vezes? Sometimes they have a glass of wine in the evening. Lembra que a palavrinha sometimes pode vir no começo da frase, né? Sometimes they have a glass of wine in the evening. Eu poderia colocar o sometimes também em outro lugar. Lembra onde? Eu poderia também dizer they sometimes have a glass of wine in the evening. Certo?
E eu poderia dizer também drink a glass of wine. Mas aqui eu escolhi usar have. A próxima. A dica é at the weekend. Often. At the weekend, often. Você deve estar pensando assim, they often play tennis at the weekend. Está certo também. Mas eu quero te mostrar aqui uma expressão com o verbo have. They often have a tennis game at the weekend. Também é uma maneira de falar a mesma coisa. They often have a tennis game at the weekend. E a próxima, a dica é at the weekend, sometimes. Vamos ver como vai ficar esta frase aqui. Entendeu a imagem? Bob and Janet sometimes have dinner out at the weekend. Essa palavrinha out significa fora. Então, Bob e Janet às vezes jantam fora no fim de semana. Bob and Janet sometimes have dinner out at the weekend. Poderia dizer também Bob and Janet sometimes eat dinner out at the weekend. Seria um sinônimo. As duas formas estão bem. Tudo certo até aqui? Você conseguiu entender? Bom, vamos pegar o Student's Book agora. Você vai para a página 62 no Student's Book. Nós vamos fazer o exercício 9 juntos aqui, tá bom? Olha só, gente, essa atividade aqui é muito especial hoje. Olha o título dela, Speaking. É a primeira vez no curso que aparece um exercício de fala. Realmente de fala, onde você não vai simplesmente imitar alguém ou responder uma pergunta oralmente. Você vai criar uma resposta e uma conversa aqui. A partir de agora vai ter uma atividade dessa em toda a unidade para você começar a praticar. Bom, o objetivo aqui seria você entrevistar um colega de turma, né, se você estivesse fazendo aula presencialmente. Como não é possível isso, então eu vou fazer com você como se eu fosse seu colega. Então, eu vou colocar o meu nome aqui e você coloca o seu nome ali do lado também. Aí, na hora de fazer a resposta por escrito aqui, você responde apenas com uma palavra ou duas palavras, de uma forma bem resumida, assim, em forma de tópico. Mas na hora de você me mandar, você vai me mandar como se fosse uma conversa. Você já vai entender, eu vou fazer a minha parte primeiro, depois você faz a sua. E você vai me mandar oralmente gravado pelo WhatsApp, tá bom? Não por escrito. Preste atenção em como eu vou fazer o meu, então. E aqui é tudo no improviso, tá? Você não vai fazer um script prontinho e ler a resposta pronta. Não. Você vai fazer apenas a resposta em forma de tópicos, como eu coloquei ali, e vai falar no improviso mesmo aquilo que sair, aquilo que você conseguir. Do you always have a big breakfast? No, I don't always have a big breakfast. In the morning, I only have coffee and bread. I don't usually have much time to have breakfast in the morning. What time do you usually have lunch? I like to have lunch early, so I am very hungry in the morning. I usually have lunch at around 11:30. What do you usually have for lunch? Well, I usually have a simple lunch. I like to eat simple, so my favorite lunch is rice, beans, and a lot of vegetables. Do you often have snacks in the afternoon? Well, yes. I usually have fruit for a snack in the afternoon. Do you ever go to a restaurant for dinner? Oh, yes, I love going to restaurants. I usually go to restaurants on the weekends. What is something you never eat for dinner? You never eat for dinner. Well, I never eat salad for dinner. I prefer to eat salad for lunch and I don't like to eat salad at night.
Então, você viu como eu fiz, né? Eu coloquei a resposta por escrito apenas o que cabe ali naquele quadradinho, para usar como ideia na hora de eu conversar com você. Aí eu leio a pergunta e faço uma resposta dentro daquele assunto ali que foi proposto, usando a dica que eu já deixei no quadrinho, mas na base do improviso mesmo. Você pode gravar um áudio diferente para cada pergunta, né? Para cada pergunta ou para cada resposta até mesmo. Você vai quebrando o áudio em partes menores. E se você começar a gravar e percebeu que não ficou legal, que falou alguma coisa errada, você apaga aquele áudio e grava outro, simplesmente, desde o começo até o final. Vou repetir aqui, não é para você montar um script e ler uma resposta pronta que você fez antes. É para você olhar uma informação em forma de tópico e falar aquilo ali como vier na sua mente, como você conseguir improvisando. Pode ser que você tenha um pouco de dificuldade agora no começo, é a primeira vez que você vai fazer isso, né? Mas é bom você se acostumar porque agora toda unidade vai ter uma tarefa dessa. Então você precisa se acostumar a tentar falar frases sem estar preparado, entendeu? Bom, eu vou aguardar você me mandar esta atividade então para correção. E eu apenas aceito esta atividade oralmente, não precisa me mandar nada por escrito. É isso por hoje, pessoal. Bye bye, see you!